Olá, pessoal. Como nessa quarta-feira foi decretado o feriado municipal, eu resolvi fazer uma gravação final do ponto 7 total para vocês, porque a gente só deu o primeiro slide, né? Então, eu vou fazer uma gravação completa. Semana que vem a gente vai ter aula normal, inclusive foi confirmado pela coordenação. Então, qualquer dúvida que vocês tenham desse assunto, semana que vem a gente tira. Agora, para não perder carga horária, aí eu fiz essa gravação, tá certo? Então, a gente vai deixar para fazer a revisão semana que vem, tá certo? Inclusive, não pense que eu estou esquecido aí dos cantores, né? Principalmente Dona Louise, para poder fazer essa despedida, que provavelmente vai ser a minha despedida da turma de vocês. Bom, pessoal, os acordos internacionais do Sistema Multilateral de Comércio da OMC visam restringir a interferência dos governos nacionais sobre o comércio internacional. O objetivo da OMC seria garantir a liberdade de comércio internacional, reduzindo essa interferência indevida dos estados e criando normas que garantam a liberdade de comércio no mundo inteiro ou que preservem dentro de um mínimo que eles entendam como aceitável. O problema da OMC é que ela vem sofrendo desprestígio, principalmente do governo dos Estados Unidos, e nessa guerra comercial com a China, isso ficou muito claro, né? A tal ponto que o próprio Roberto Azevedo, que era um brasileiro, que era diretor-geral da OMC, naquele último vídeo que eu passei, vocês devem ter visto ele renunciou ao cargo dentro desse contexto. As regras estabelecidas pelos países membros da OMC são dirigidas aos seus governos, mas têm como beneficiários indiretos ou finais os agentes privados que buscam um ambiente de previsibilidade e equidade para o desenvolvimento dos seus negócios, né? Então, a ideia da OMC é justamente essa: beneficiar os agentes privados, mas através de acordos entre os governos. Então, prosseguindo, gente. O atual sistema multilateral de comércio, né, consolidado na OMC, ele nasceu no período pós Segunda Guerra Mundial, quando os países ocidentais vencedores do conflito tentaram evitar políticas nacionais individualistas para comércio internacional, a exemplo de barreiras tarifárias. Gente, na verdade é o seguinte: vocês que já estudaram organizações internacionais, vocês que já estiveram no nosso projeto SOI, sabem que imediatamente após a Segunda Guerra Mundial houve um grande crescimento no número de organizações internacionais. E surgiu organizações internacionais para tudo: para alimentação, para cultura, para aviação civil. Inclusive, eu acho que essa é um pouco anterior. Mas, enfim, ela começou a ter incentivos nessa época, surgiu a FMI, Banco Mundial, etc, etc. E, obviamente, foi pensado em surgir uma entidade de comércio. Porém, não conseguiu ser estabelecida, como a gente vai falar já já. Na conferência de Bretton Woods, que é uma cidade do interior de Nova York, aliás, é tipo um resort, aqueles resorts de esqui e montanha que tem nos Estados Unidos. Em 1944, ou seja, um ano antes da Segunda Guerra, que foi desenhado o Sistema Financeiro Internacional, foi prevista a criação da Organização Internacional do Comércio, OIC, não era para ser, hoje é a OMC, percebam, né? Que não pode ser estabelecida devido a limitações do executivo norte-americano face ao seu Senado. O Senado americano, na Conferência de Bretton Woods, que criou o FMI, aprovou o FMI, aprovou o Banco Mundial, mas não quis aprovar a Organização Internacional do Comércio. Não perguntem por quê. Sei que por conta disso se criou o sistema GATT, que a OMC depois incorporou. Aliás, a OMC veio do sistema GATT, né? Que é uma porção de rodadas de negociação, de tratados de comércio. Bem, em substituição da proposta da OIC, como eu falei, em 1947 foi firmado o GATT, que é o General Agreement on Tariffs and Trade, perdão. Inicialmente assinado por 23 estados e hoje consolidado na OMC. O GATT não foi só um tratado, foram várias rodadas e vários tratados. E eles estabeleciam por produtos, por áreas específicas, liberalização do comércio ou redução de tarifas.
Então, o GATT chegou no lugar dessa organização. Aí depois, a partir do GATT, é que a própria OMC surgiu nos anos 90. O GATT, ele visava a liberalização progressiva do comércio internacional através da gradual redução das tarifas em inúmeras rodadas de negociação. E cada rodada geralmente levava o nome da cidade que começou. Então, teve a rodada de Doha, Uruguai, etc. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela foi estabelecida após o Acordo de Marrakech, em 1994, que finalizou a rodada Uruguai do GATT, né, que tinha começado no Uruguai e terminou aí com a criação da OMC. Percebam que foi só depois da Guerra Fria. 94, né? Inclusive o ano que eu terminei o ensino médio. Cada vez eu me lembro que eu tô ficando mais velho, gente. Então, a OMC foi estabelecida em 1º de janeiro de 95, percebeu que o tratado foi em 94, né? E atualmente ela conta com 164 membros, que representam 98% do comércio internacional. Então, representatividade ela tem bastante. O problema é que hoje, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, vocês sabem que ele é contra qualquer atividade multilateral, e não é só de Trump, viu, dos últimos anos. Basicamente, desde o governo Bush se acentuou essa questão do unilateralismo norte-americano, né? E, infelizmente, levou à renúncia do Roberto Azevedo, um diplomata competente, um diplomata de carreira aqui no Brasil, né? Que presidia uma das grandes organizações internacionais do mundo. Naquele vídeo ele fala, naquele vídeo que eu passei para vocês sobre a reunião, né? Modificações mais significativas do sistema da OMC em relação ao GATT, né? Diferenças. Primeiro, existe a incorporação de produtos agrícolas e têxteis ao sistema, que não havia antes. Inclusão de regras sobre propriedade intelectual e investimento, aí entrou os acordos TRIPS também, que vocês já estudaram em Direito Internacional Privado. E a adoção de um novo sistema de solução de controvérsias baseado na regra do consenso negativo, que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Esse sistema de solução de controvérsias da OMC, ele foi considerado um dos melhores do mundo e um dos mais efetivos entre as organizações internacionais, apesar do desprestígio que a entidade tem enfrentado nos últimos tempos, né? E a adoção da regra do single undertaking, que eu vou explicar também já já, que tem um conceito nos próximos slides. Bom, revogação da cláusula do avô, que é grandfather clause, que determinava a irrevogabilidade de acordos anteriores que havia no sistema GATT, né? Não podia revogar os acordos anteriores, agora pode, ficou mais livre. Pronto, vamos falar do consenso negativo da OMC e da regra do compromisso único, né, que é o Single Undertaking. O consenso negativo da OMC é o seguinte: para uma disputa não ser iniciada, um parecer técnico ou medida retaliatória não ser adotada, é necessário o consenso de todos os membros, inclusive do reclamante. Percebam, se alguém discordar, aí existe a demanda, né? É um processo administrativo, gente. Então, esse processo na OMC ele se inicia a menos, se qualquer um discordar, ele inicia, por isso que é negativo. Ele não exige unanimidade, pelo contrário, né? Se basta um discordar, aí existe a implantação do processo. E a regra do compromisso único, que é o single undertaking, significa que os acordos da rodada do Uruguai formam um único pacote que somente pode ser revisto em bloco, diferente das rodadas anteriores. Como a rodada do Uruguai criou a OMC, é esse o sentido de você estabelecer como um compromisso único, até porque firmou a criação de organização internacional, percebam. Falar um pouquinho agora dos principais órgãos da OMC. A Conferência Ministerial, que é composta pelos ministros das Relações Exteriores dos países membros, é o órgão máximo da OMC em termos de decisão e cada membro possui um voto.
Então, nessa conferência ministerial, independente do tamanho do país para o mercado internacional, o poder de voto é um voto para cada estado. O que vocês devem lembrar é que nas organizações que são bancos, como o FMI, o voto é de acordo com o capital investido. Conselho Geral, que é composto pelos embaixadores dos países membros, perante a OMC, onde cada um também tem direito a um voto, né? E é responsável pelas decisões diárias e cotidianas da OMC. Nesse caso, são os embaixadores que representam os países perante a OMC. E cada estado tem direito a um voto. O órgão de solução de controvérsias, que é composto pelo Conselho Geral investido de poderes para solucionar conflitos. Então, nesse órgão de solução de controvérsias, quem funcionam são os embaixadores dos estados junto à OMC. O órgão de revisão de política comercial, né, que é também composto pelo Conselho Geral e se destina a revisar periodicamente a política comercial da OMC, esse órgão estabelece mais propostas de revisão. E são ainda subordinados ao Conselho Geral um Conselho de Bens, trata da regulamentação internacional de bens, um Conselho para Comércio de Serviços, que é o outro também. Vocês lembram daquele vídeo falando que a questão da área de serviços é a que mais vai sentir na crise? E outro conselho para direitos de propriedade intelectual relacionado ao comércio, que são os acordos TRIPS. Esse conselho fiscaliza a aplicação dos acordos TRIPS, que tratam de propriedade intelectual. E é extremamente importante, né? Pensem na questão das vacinas, por exemplo. O Sistema de Solução de Controvérsias, SSC, ele permite que os países membros apresentem reclamações, né, entre si e que o membro reclamante ponha sanções ao infrator na proporção dos danos causados. Nesse sentido, é interessante vocês notarem que o sistema de solução de controvérsias da OMC, ele trabalha bem com a questão da proporcionalidade e ele estabelece o quanto um determinado país pode retaliar outro dentro de determinada causa. Por exemplo, teve aquele caso do Brasil com os Estados Unidos, devido ao subsídio para o etanol, que o Brasil pode retaliar os Estados Unidos em milhões de dólares, né? Então, gente, isso é bem interessante, era uma proposta bem inovadora, porém um pouco hoje comprometida politicamente, como a gente já falou. Mas ele traz um avanço em âmbitos de direito internacional muito grande, porque percebam, ele permite que seja devidamente a aplicação de sanções tenha sempre um fundamento multilateral, ou seja, um Estado não aplica a sanção diretamente a outro. O Estado ele só aplica a sanção a outro se houver uma autorização da própria OMC para isso. E na maioria das organizações internacionais, as decisões possuem apelo político-moral. Porém, a OMC, o SSC possui dentes, essa expressão não é minha. Essa expressão é daquele livro de Ribeiro, Tim e Estrela, pois permite até suspensões comerciais em relação ao membro reclamado, o que possibilita a eficácia e, consequentemente, um grande número de reclamações. Funcionava bem, até essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que foi aí que veio o desprestígio da entidade, estava andando direitinho, né? Justamente por essa capacidade, a maioria das organizações, as resoluções são meramente recomendatórias, né? Não tem poder vinculante, pouquíssimas têm, como o Conselho de Segurança da ONU e a União Europeia, e a OMC estava dentro dessa perspectiva. Espero que ela volte a ser assim. Os internacionalistas têm que acreditar sempre no multilateralismo. Vocês já pensaram em ter um internacionalista que é a favor de políticas unilaterais? Graças a Deus que eu não conheço nenhum. O acesso ao sistema de solução de controvérsias por agentes privados se dá de forma indireta por meio dos representantes diplomáticos do país. Uma empresa ela não pode entrar diretamente com a reclamação do OMC, tem que ser o seu país. Por exemplo, naquele caso que o governo canadense
ingressou em nome da Bombardier, fábrica de aviões, contra o governo brasileiro por dar subsídios à Embraer e acabou se verificando que eram os canadenses quem davam. Foi uma coisa bem interessante, aquela causa. Que no final descobriu que eram os canadenses quem davam. Aí foi feito um acordo e tal. Bem, pessoal, estão aqui as referências, né? Tem os livros que vocês já conhecem. E chama atenção também para entrar no site da própria World Trade Organization, né? A Organização Mundial do Comércio. E lá tem as informações mais atualizadas, é bem interessante. Olhem direto na fonte. E como a maioria da turma de vocês lê inglês bem, então isso não tem problema. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. E fico à disposição de vocês para qualquer coisa, tá certo? Tchau, tchau, um abração.